Fala pessoal, Alessandro Valentim para mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar sobre esse resgate da essência, né? Esse termo está sendo bem utilizado nos nossos dias. Eu acho fundamental que a gente compreenda um pouquinho sobre o que de fato ele significa. Na minha opinião, essência é você ser quem você é, independente do lugar que você está. É você não ser modificado por conta do ambiente. É você modificar o ambiente a partir daquilo que você acredita. E eu queria falar um pouquinho sobre algumas questões que envolvem, né, a essência, falar sobre esse network, né, esse intercâmbio de informações que o Ramon, por exemplo, tem feito com o Flex Lewis, fazer algumas comparações acerca de uma história que houve entre o Arnold e o Reg Park. Mas antes da gente entrar nesse vídeo, um vídeo que eu prometo ser bem curto, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal, caso você não seja inscrito, para deixar o seu melhor comentário, deixar o seu like, porque isso é muito importante para que esse vídeo alcance mais pessoas. Então, não só assista, tá? Assista e sai. Assista e já antes de assistir, já vai lá, deixa o teu like, ajuda a gente bastante se você fizer isso. Bom, tendo dito isso, essa viagem que o Ramon fez para treinar com o Flex, como é que eu enxergo tudo isso aqui? Eu já tinha falado há um tempo atrás que seria fundamental esse tipo de acesso, isso que os americanos fazem muito bem e o tempo todo, né? A gente viu há pouco o Wesley Vissers treinando ali com o Ronnie Coleman, né, que é uma lenda do esporte, 8 vezes Mr. Olímpia. Imagina a quantidade de aprendizado, né? Foi um seminário ali em poucas horas de treino. E o quanto isso realmente é fundamental para que a formação do atleta ela seja até abreviada, porque a gente vive numa atmosfera que você não pode mais perder tempo, né? O tempo é muito precioso, até porque a cobrança é muito maior. Com as redes sociais hoje, o atleta está muito mais exposto do que estava antigamente. Antigamente o atleta ele podia fazer todo o trabalho dele e ficar fechado no canto, como era o caso do Dorian Yates. O próprio filho do Dorian chegou a afirmar que enquanto eles eram crianças, o pai estava ali, brincava com eles, mas não era ele ali, ou seja, o espírito não estava ali, porque o Dorian vivia 100% focado no treino, então ele não tinha interferências externas. O Arnold falava, isso ele falou em Pumping Iron, uma cena até muito, muito interessante, quando ele fala que a secretária dele ligou para ele e informou que o carro dele tinha sido roubado. E ele não se preocupou com aquilo, continuou fazendo o trabalho dele. Na verdade, aquilo é uma narrativa. Não que isso tenha acontecido, mas traz a mentalidade do quanto o fisiculturista ele precisa estar envolvido com aquilo que ele está fazendo e que nada de forma externa possa interferir nesse processo. E o Flex Lewis, né, cara, a gente está falando de uma outra prateleira. Eu entendo, por exemplo, você tem um treinador ali, é uma coisa legal. Mas você tem um cara que tem esse background, que tem essa experiência, que foi 7 vezes Mr. Olímpia, 212, que tem uma bagagem, um aprendizado a ser transferido e que está a fim de passar, eu não entendo por que ficar tão pouco tempo. A verdade, a mim é muito preocupante. E se a motivação do Ramon ter ido, não por ele, mas por quem realmente propositou isso, foi apenas a produção de conteúdo, é mais complicado ainda. Tomara que não seja isso, tá? Porque ao que me parece ele já vai voltar e ficou muito tempo lá fora. Eu não entendi, por exemplo, por que ele não fez isso com o Samir Banu. O Samir Banu estava muito interessado em ajudar o Ramon nas poses. Ele chegou até a declarar isso em vídeo. Gente, Samir Banu, Leão do Líbano, foi o cara que, na minha opinião, mais traduziu a mentalidade do fisiculturismo associado à arte, tá? Ele dizia que ser um fisiculturista não é só ter um físico, é saber mostrá-lo. O fisiculturismo é uma magia, é uma arte de se mostrar, de apresentar o seu físico, a leveza, a transição de poses. E ele fazia isso como ninguém. E ele queria ajudar o Ramon. Eu não entendi porque que isso não rolou. O próprio Phil Heath, 7 vezes Mr. Olympia, e aqui a gente está falando de uma prateleira ainda mais acima do que a do Flex Lewis, porque o Phil Heath foi campeão na Open, e o campeão da Open é o Mr. Olympia, o que carrega o Sandon, carrega o título de fato. Ele estava disposto, ele
depois de muitos comentários acerca da possibilidade desse treino, eu acho que ele pareceu estar disposto. Ah, mas o cara cobrou, mas é óbvio. Tem brasileiro aqui cobrando para treinar com eles, que nunca de repente nem vão ser Mr. Olímpia, e estão cobrando horrores para fazer um treino, R$ 1.000, R$ 2.000. Por que o cara que foi 7 vezes Mr. Olímpia não vai cobrar? Então eu percebo que isso é importante para a carreira dele, tá? Como atleta. Porque a essência, ela é você associar o novo com aquilo que é bagagem, com aquilo que é história. Eu me lembro uma conversa que eu tive com o Rogério, e ele me falou o seguinte: quando ele foi para a América, a primeira vez que ele foi treinar no Gold's Gym, ele começou a estudar o comportamento dos bodybuilders. Ele falou, cara, esses caras fazem tudo igual a mim. Eles treinam pesado, eles comem, eles dormem, eles vivem o lifestyle. Mas o que tem diferente? Por que eles são tão enormes? Por que eles conseguem performar tão bem? E aí ele levou tempo para descobrir que era a mentalidade. O Renato Ventura, Mr. Los Angeles, também me falou a mesma coisa. Nós estamos atrasados ainda com relação à América, por mais que nós temos toda a infraestrutura que se tem no Brasil. Com relação ao quê? A mentalidade. O Osírio Júnior, a minha última live com ele, falou a mesma coisa também. A gente pode ter os melhores CTs, os maquinários, a mídia, tudo que a gente tem hoje, mas a mentalidade ainda está atrasada. Então você fazer esse acesso com o pessoal de lá, que está anos-luz à frente, porque aqui a gente está falando de legado. Não adianta, o Brasil sempre vai correr atrás, tá? Legado. E os caras estão lá, a história está lá, os títulos estão lá, tá? O Brasil ainda está caminhando, mesmo que passos um pouco mais largos, ainda está muito atrás. Então ele estar lá, o tempo que realmente for suficiente, é melhor. Na minha opinião, deveria ter ficado até o final da preparação, saído direto para competir no Mr. Olímpia. Tem um episódio do Arnold que eu acho muito interessante. Quando o Arnold sai de Munique e ele vai competir no Mr. Universo, 66, ele pede para o Chet Orton. Ele estava 8 quilos mais pesado. Aí, o ano seguinte, ele retorna a convite de Vag Bennett, que foi um dos jurados desse Mr. Universo de 66. Vag Bennett ficou impressionado com o físico do Arnold e o convidou para ficar em sua casa uma temporada. E aí ele ficou lá com a família dos Bennett, né? Ele aprendeu costumes com a Diana Bennett, aprendeu a falar inglês com uma das filhas do Vag Bennett, que botava fitas de músicas em inglês e ficava treinando o inglês do Arnold. E o Vag Bennett, por sua vez, ensaiou transições de poses com o Arnold, que ele era muito bom em posar, mas não sabia fazer a transição de uma pose para outra, e foi o Vag Bennett que ensinou. E foi lá, na academia chamada Muscle Mansion, que era uma academia que ficava no interior da casa dos Vag Bennett, que ele conheceu o Reg Park. Ele passou ali horas conversando com o Reg Park, falando sobre treino, sobre dieta, sobre mentalidade, absorvendo o máximo possível. E aí a Diane Bennett deu uma sacada. Ela falou, Arnold, para você se tornar Mr. Universo, preste atenção, para você se tornar Mr. Universo, você precisa sair de Munique e vir morar em Londres. Você precisa estar aonde os melhores estão. E aí o Reg Park convidou o Arnold para fazer uma turnê com ele pela Europa. E eles foram para a Irlanda. E lá foram fazer um guest pose. O Arnold sobe no palco para fazer, para posar. Ele termina ali a sua apresentação e ele sai do palco. O Reg Park olhou para ele, chamou ele de volta, falou, vou te ensinar algo bem bacana aqui. Nunca saia do palco sem os aplausos da sua torcida. Primeiro, interaja com ele, interaja com ela. Sorria, converse, entendeu? Diga que você amou estar no país. Diga que você adorou a atmosfera, que você adorou a comida. Atraia o público para você, seja cativante, entendeu? E o Arnold começou a entender naquele momento ali que ser fisiculturista não era só ter um físico. Era o quanto você era atleta em todos os níveis. Não só no palco, mas na interação com o público, sendo atencioso com o teu público, sorrindo o tempo todo, sendo carismático. E aí o Arnold parou, Reg Park fez algumas perguntas para ele acerca do país, ele começou a responder e o público foi à loucura, e o público ovacionou, porque ele já tinha algo ali na visão do público, faltava exatamente a interação com eles. Então olha só, o quanto isso é importante.
tudo é fisiculturismo, não é só ir para o palco se apresentar. Então o Ramon estando lá na América, estando lá com o Flex Lewis, amanhã de repente com o Phil Heath ou com o Samir Banu, ele vai estar absorvendo aprendizados incríveis que ele vai poder carregar por toda a vida. Mas se tratando de carreira, e falando que uma carreira, lembrando que uma carreira de fisiculturista é muito curta, é extremamente necessário que ele absorva esse aprendizado para que ele consiga aplicar ainda em atividade e conseguir, obviamente, os títulos, né? Que a gente sabe, para você ganhar 5, 6, 7 títulos leva muito tempo. E o corpo realmente pode não resistir à pressão do tempo. Então ele precisa o quanto antes se tornar muito bom, suficiente para vencer os títulos. O Jay Cutler, quando ele vence o Coleman, ele já tinha competido várias vezes contra o Coleman, ficando em segundo lugar. Ele não teve mais ele não teve mais condições de vencer, por exemplo, 7, 8 títulos. Em 2010, em 2009, quando ele vence com aquele físico extraordinário, após ter perdido para o Dexter Jackson em 2008, o treinador dele falou o seguinte: olha, eu acredito que você nunca mais vai conseguir chegar a pôr o físico que você colocou em 2009. E quando ele ouviu isso do Randy Hamble, ele falou: cara, eu acho que é a hora realmente de me retirar. Aí ele se retira, né? Ele volta em 2013, mas para você ver que o corpo ele não vai aguentar para sempre. Então, quanto mais tempo ou menos tempo você levar para se tornar campeão, mais títulos você vai ter e maior vai ser o teu legado. Agora, quanto maior é a tua aproximação com quem pode trazer aprendizado, conhecimento, melhor. E isso é fundamental para que uma carreira de fisiculturismo seja consolidada o quanto antes. Aqui no Brasil, atenção, hype, distrações, a família também que de uma certa forma acaba distraindo o cara, problemas que são gerados no cotidiano que são normais, a família, filhos, etc. Você pega um lutador de MMA, quando ele vai fazer um camp para uma luta, 3, 4 meses, ele precisa fazer o quê? Ele precisa sair do país e ir para um outro lugar, precisa se isolar, pelo menos é o que se diz os maiores treinadores de luta. Eu acho que com o fisiculturismo tem que acontecer a mesma coisa. A gente precisa que os nossos atletas entendam isso, e as marcas também. O cara está em preparação para uma Olímpia, não pode ficar exigindo do cara com determinados conteúdos, presença VIP. O cara tem que sair fora, ele tem que ir para a América, ele tem que é onde está a essência, é onde que a coisa acontece, não adianta. Ah, mas aqui tem as melhores academias, tem tudo, mas não tem o que lá tem. A gente não vai entender isso assim tão simplesmente, tá? É preciso de aprofundar para você entender como é que funcionam as coisas no fisiculturismo. Eu percebo que muitas vezes a interpretação de muitos é uma interpretação de creche, né? Uma avaliação rasa. Mas a gente precisa, principalmente o pessoal que me acompanha aqui no canal, ter uma percepção um pouco mais profunda com relação ao tema, tá? Então eu espero que nas próximas experiências que o Ramon venha a ter sejam um pouco mais longas, para que ele possa fazer uma preparação de repente inteira na América, morando quem sabe lá, sabe? Eu sei que o Brasil é o país dele, mas enquanto ele for bodybuilder, ele precisa estar onde os melhores estão. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, seu melhor comentário. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Aqui embaixo eu vou deixar um link da minha lojinha de roupas, tá? E da Golden Age. Então você vai lá, clica, escolhe uma peça, fortalece, porque também vai ajudar esse canal, vai ajudar a produção de conteúdo, tá? Tem umas peças bem bacanas lá. E a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço, pessoal.